Manhã em Jerusalém e a vinda do sol da justiça. Lucas capítulo 24, a partir do verso 1 diz: No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhes questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. E ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Irmãos, aqui nesse texto de Lucas capítulo 24, que relata o tão conhecido episódio da manhã da ressurreição, que também conhecemos como a manhã do 3º dia, e como diz também aquele hino que nós temos cantado, Manhã em Jerusalém, a manhã mais importante de toda a criação, onde o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Ele novamente habitou em seu tabernáculo carnal aqui nesta terra, levantou-se daquele sepulcro sombrio, qual ele passou, o corpo dele ficou ali durante 3 dias, e daí houve aquela remoção da pedra. O Senhor Jesus se levantou e seguiu rumo ao seu encontro com os seus discípulos, né? Aqueles que o seguiam de alguma forma, né? Como esse mesmo texto um pouco mais adiante vai dizer, aqueles 2 ao caminho de Emaús. E o que nós temos a falar a respeito desse texto, né, que tem muitas coisas proféticas nele, tem, acredito eu, infinitas revelações, e nós vamos hoje falar a respeito, né, das questões do que trouxe esta famosa manhã lá em Jerusalém, que Lucas aqui ele relatou que foi logo ao raiar da aurora. E interessante que o significado de aurora é claridade que aponta o início da manhã, antes do nascer do sol. E como nós já sabemos na simbologia, né, que o próprio Senhor Jesus é o sol da justiça, né, é aquele que queimará a palha, né, é aquele que na sua manifestação, ele, com o brilho da sua glória, do seu resplendor, ele ofusca a tudo que lhe é contrário, a todas as trevas, a tudo aquilo que se coloca como poder em confronto com ele. E é muito interessante que antes mesmo da manifestação de Jesus Cristo ali aos apóstolos, aos seus discípulos, esta manhã, ela já foi revelando coisas, trevas que estavam ali em Jerusalém. Ela revelou o pecado do povo que seguiu Jesus durante os seus 3 anos de ministério terreno,
E Jesus, ele enfatizou muito a respeito da sua morte, da sua ressurreição. Ele falou o tempo exato, que seriam 3 dias que ele passaria morto, né? Que seu corpo estaria morto. E enfim, né? E incrível, né? E notório aqui que a palavra de Jesus foi totalmente desprezada pelos seus discípulos. A palavra de Jesus foi totalmente desprezada pelos seus discípulos. Isso quer dizer que houve incredulidade, houve dureza de coração, houve uma rejeição tremenda a tudo aquilo que Jesus falou, não só lá aquele tipo de rejeição dos sacerdotes que quiseram exterminar com Jesus Cristo, mas esse tipo de rejeição dos discípulos não crerem e simplesmente abandonarem tudo aquilo que Jesus ensinou, largar, como aqui foi mostrado, e até nos outros evangelhos também, não somente no evangelho de Lucas, que mostra aqui, por exemplo, ele fala a respeito dessas mulheres que estavam levando especiarias aromáticas ao sepulcro, ou seja, elas estavam indo ao encontro de um morto, de um defunto, que estava lá simplesmente fedendo em decomposição, e elas foram lá com toda a bondade de coração, para não dizer outra coisa, né? Elas foram lá com toda a cegueira espiritual delas, foram lá com toda a incredulidade, para simplesmente tacar perfume num morto. Por quê? Elas não criam que Jesus poderia ter ressuscitado. Tudo aquilo que Jesus profetizou a respeito dele mesmo foi simplesmente desprezado, foi jogado fora, jogado no lixo. Eles não acreditaram, eles não quiseram crer nisso, ficaram impactados com tudo que viram a respeito de Jesus, tanto que elas foram lá ungir o corpo, ou seja, Jesus de alguma forma foi importante para elas, também não teria como ser diferente, com tanto sinal, com tanto milagre, com tanta palavra, com tanto confronto com o diabo, com os servos de Satanás, com a liderança de Israel, com o Império Romano, não tem como. Até aqueles que não creram ao ponto de dar a vida por Jesus Cristo ficaram impactados com a vida de Cristo na terra. Então elas foram lá com toda a boa intenção, porém não foram em conformidade com o desejo que os céus tinham, que os apóstolos, que os discípulos simplesmente credibilizassem a palavra de Jesus Cristo. E interessante que esse hino que nós citamos, Manhã em Jerusalém, que é um hino profético, obviamente, nós cremos que é uma revelação de Deus, mostra que ele diz, esse hino, que o céu explodiu em luz e cantam anjos que Jesus ressuscitou. Ou seja, o céu estava uma glória, estava uma festa, estava um júbilo pela ressurreição de Jesus Cristo. Porém, na terra, o parecer dos discípulos de Jesus Cristo foi totalmente contrário. Estava um caos, estava uma escuridão, estava um clima simplesmente sombrio, de morte, porque eles estavam simplesmente dentro de si achando que Jesus tinha morrido e ponto final. Foi só um lapso, foi só um flash de luz que aconteceu na terra de Israel, de um homem que se dizia ser o Cristo, mas que passou e a história findou-se ali. Ou seja, o parecer da terra dos homens era totalmente diferente do parecer que tinham os céus em relação a Jesus Cristo e a sua ressurreição, amanhã do terceiro dia, desta manhã em Jerusalém. E a respeito disso, Lucas também mostra o próprio Pedro, que era o principal discípulo de Jesus Cristo, aquele a quem Deus olhava e dizia: todos podem se desviar, menos você. Ou seja, era o principal discípulo. Era óbvio isso. Não adianta ter vindo com história que todos são iguais perante Deus, que não é. Pedro era o principal. Tanto que Jesus intercede por ele. E não mostra Jesus intercedendo por mais ninguém, porque ele era a pedra ali no meio dos discípulos. Ele era a futura lâmpada de Israel, pois veio a ser lá o grande líder e sacerdote da igreja que ficou em Jerusalém, substituindo Jesus Cristo aqui na terra.
E aqui mostra impressionantemente que a futura lâmpada de Israel estava totalmente apagada. Pedro corre até o sepulcro, vê lá as faixas de linho de Jesus Cristo jogada, afastou-se e voltou perplexo. Só isso. Pedro não deu glória a Deus. Pedro nem entendeu que Jesus tinha ressuscitado. Ele simplesmente ficou espantado. Ou seja, havia trevas em Israel. Nos céus, gozo, glória, júbilo, louvores, festas, glórias a Jesus Cristo, ao Cordeiro que foi morto, mas que reviveu. E na terra, em Jerusalém, aos olhos de Deus, uma grande decepção. Então, como havíamos dito, amanhã, essa claridade que apontou o início da manhã, esse raiar da aurora, trouxe à luz toda essa calamidade em Israel, a incredulidade dos discípulos que ouviram tanto a palavra de Deus, mas que simplesmente eles desprezaram o ministério terreno de Jesus Cristo. E aqui, né, como nós podemos ver, esse início da manhã que traz uma luz, como mostra lá em Gênesis, que Deus criou a luz antes mesmo do sol, ainda não é o sol se manifestando em Israel, era simplesmente o início da manhã, era a luz que estava surgindo ali, apontando um novo dia, antes da manifestação do sol, porque profeticamente nós vamos ver a manifestação do sol, que já vem para queimar com tudo, que já vem para destruir todas as trevas, que já não deixa mais nada ficar perante si, que é a manifestação de Jesus Cristo aos seus discípulos. Que Jesus vem no caminho de Emaús e fala, nécios e tardos de coração. Ele vem perante os apóstolos, perante Tomé, e fala, se tu não vê, tu não vai crer em mim. O que eu disse para vocês? O que eu falei? O que eu insisti em falar? Que eu seria levado até a mão de pecadores, mas que eu iria ressuscitar. Eu seria morto, mas não seria detido. Aí vem o sol queimando tudo, a incredulidade, a cegueira, a ignorância. Aí Jesus Cristo vem repreendendo todos eles. Jesus Cristo querendo recebê-los novamente de braços abertos, mas não pôde, porque o sol ele não dá trégua a trevas. O sol ele encerra qualquer manifestação de incredulidade, de incerteza, de dúvida, porque é o próprio Cristo em toda a sua glória. Ele declara, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Acabou aqui no nosso meio. Acabou, agora eu conto com vocês, recebe o Espírito Santo aí, fica em Jerusalém, clama até que do alto sejais revestido de poder. Agora vocês vão, ide ao todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês são os meus discípulos. Basta ser como eu sou. Vocês não me chamam mestre? Dizem bem, agora vai, desfaz as obras do diabo. E essa manifestação de Jesus Cristo, ela simplesmente acaba no meio ali dos discípulos, acaba com toda a incerteza desse povo que o acompanhou ali, e eles se tornam aqueles remanescentes de Deus na terra. Era uma multidão enquanto Jesus pregava, quando foi morto, se torna uma minoria acovardada, escondidas em casas, né? E como também fala o hino Manhã em Jerusalém, fala que Simão não entendia o que tinha acontecido ao mestre, fala que as ruas estavam em luto, e simplesmente isso acaba o pranto, acabou tudo, e agora ali é a luz, a glória de Deus está em Israel, e a igreja é estabelecida, se cumpre a palavra de Jesus Cristo. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, contra esse sinédrio podre, maligno, contra Roma, contra todo o inferno e o diabo e Satanás. E a igreja vai permanecer nessa terra 2000 anos inteiros. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É isso que Jesus declarou. Aquele pequeno povo, aquele bichinho de Jacó que se transformou num assombro,
Pedro, depois de negar de Jesus Cristo e passar pelaquele caos espiritual de pranto, de choro, de incerteza, de dúvida, de querer jogar a toalha, de ver Satanás face a face querendo cirandar com ele, e ele só tendo flash das palavras de Jesus, aquela batalha espiritual, aquela batalha interior. Pedro se levanta no meio de Jerusalém, pois o sol da justiça já tinha se manifestado a ele, e já não tinha mais trevas nenhuma. Agora ele era Pedro, agora ele era a lâmpada de Israel, agora ele era aquele que tinha as chaves. Tudo que ligasse na terra seria ligado nos céus. Agora era ele o substituto de Jesus Cristo, o líder da primeira igreja. Por quê? Porque o sol da justiça se manifestou, porque houve uma manhã, houve um raiar da aurora que manifestou todo o mal que estava no meio do povo de Deus, que estava nos discípulos de Jesus Cristo. Mas quando veio a manifestação do sol, destruiu, acabou com toda a incredulidade, jogou por terra tudo que o diabo semeou no meio deles, e já não havia mais um Judas para tentar manchar a história, a glória da igreja, a glória de Jesus Cristo. Então, irmãos, ainda baseado em todos esses detalhes, pequenos detalhes que nós vimos aqui nesse texto, agora eu quero trazer, em conformidade com tudo isso aqui que já foi dito, uma palavra dita pelo nosso mestre, pelo nosso pastor Tupirani, naquele grande dia que, como foi declarado pela boca da profetisa Diana, princesa de Jerusalém, que afirmou que aquele domingo, na geração de Jesus Cristo, tinha sido o domingo mais importante após a manhã da ressurreição, após esse texto que nós lemos aqui. Foi isso mesmo. Deus simplesmente escreveu mais uma página na história do seu povo, na sua história na terra, além da Bíblia. Ele escreveu naquele dia, eu estava lá, eu sou testemunha disso, viva. E ela declarou essa glória, e depois vem o nosso mestre, baseado na explosão, naquela revelação, e lança uma bomba no mundo espiritual, declarando: nunca mais deixará de ser manhã na terra. Oh, glória a Deus! E por que, irmãos, não deixará de ser manhã? Porque, como eu já tinha dito aqui, amanhã ela traz à luz todo o pecado, ela aponta, ela joga na cara os erros, porque não pode ficar trevas nenhuma, porque quando o sol se manifestar, ele vai destruir, ele vai acabar com tudo. E quando o nosso mestre declarou que nunca mais deixará de ser manhã, nosso mestre, nosso Elias, ele disse: nunca mais os pecados da humanidade deixarão de ser apontados na sua cara até a vida do nosso Senhor, o sol da justiça. É isso, irmãos. A terra ficará um caos, a terra ficará perturbada, pois Elias se levantou com os 7.000 e ele veio para apontar o erro, pois já é amanhã, irmãos, já é o 3º milênio, 2 dias se passaram, ele veio, glória a Deus, ele está vindo, ele está às portas, os céus não podem mais conter Jesus Cristo, ele virá, ele descerá com seu cetro, com seus santos e com seus anjos. Os céus não podem mais detê-lo, irmãos, pois já é amanhã em Jerusalém, já é amanhã na terra, Israel está assombrado, Israel está perturbado com a voz de Elias, esse Elias profetizado por Malaquias, irmãos, já é amanhã na terra, irmãos, nunca mais a humanidade deixará de ser acusada, nunca mais acontecerá o que aconteceu antes de nós, até a última geração, até o século 20, irmãos, pois se levantou diabos na terra, Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, e não houve uma igreja, não houve o povo para botar o dedo na cara desses filhas da puta, desses ditadores desgraçados, pois não era amanhã ainda, amanhã é agora, irmãos.
E nunca mais nenhum desgraçado, nenhum filho do diabo, nenhum anticristo deixará de ser acusado, deixará de passar impune, pois a igreja foi edificada novamente por Elias, irmãos. E Elias está na terra, e Elias está entre nós, irmãos. Elias chegou, irmãos, já é amanhã, já é terceiro dia. Chamar Israel Adonai, Elohim, o Deus da geração Jesus Cristo, o Deus de Elias é o único Senhor. Chamar Israel Adonai, Elohim, o Deus da geração Jesus Cristo, o Deus de Elias é o único Senhor. E mais uma vez, irmãos, nessa manhã, como foi na manhã da ressurreição, irmãos, é nesta manhã do retorno de Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo também achará um povo, irmão, um pequeno povo, um remanescente, como foi nos primórdios, um bichinho de Jacó, ainda que problemático, ainda que com dúvidas, ainda com incerteza, irmãos. Jesus Cristo achará um pequeno povo, irmãos, que clamará a Ele, que o buscará em meio ao caos, em meio a trevas. Eles não se contentarão, irmãos. Eles serão espremidos, eles serão amassados, irmãos. Mas em meio às cinzas, em meio ao pó, eles se lembrarão de um homem chamado Tupirani, chamado Elias. Eles se lembrarão do seu grito, do seu clamor, irmãos. E eles clamarão: Yeshua HaMashiach, Deus de Elias, Deus da geração Jesus Cristo. Nós nos arrependemos, nós e nossos pais te crucificamos, mas hoje nós clamamos a ti: volta, somos o teu Israel. Ó Senhor Jesus, volta, Deus de Elias, pois cremos nas suas palavras, cremos que Elias, daquele pequeno povo, geração Jesus Cristo, é o prometido ao nosso Pai. É aquele, Senhor, que te trouxe das cinzas, que restaurou o teu nome, que desafiou cadeias, que desafiou prisões, que gritou nas terras de Israel, que gritou em Jerusalém e nos deu a vida. Por isso estamos aqui, Senhor. E eles clamarão, irmãos, e aí se cumprirá a palavra de Deus, como está escrito, que Deus tem um remanescente para esta manhã. Os 144 mil de Israel que não se contaminaram com mulheres, porque são castos, não deram ouvido a nenhuma prostituta, a nenhuma Assembleia de Deus, a nenhuma metodista, a nenhuma desgraça batistas. Eles não se contaminaram com essas ideologias, irmãos. Eles ouviram a voz de Elias, do Deus da geração Jesus Cristo. E Jesus Cristo o ouvirá lá dos céus. Em meio às bodas do Cordeiro estará o Senhor, o seu povo, a sua igreja, a sua amada, aqueles que testemunharam, aqueles que morreram por Ele, que deram a vida por Jesus Cristo. E lá no meio daquela grande reunião, daquela grande festa, Jesus Cristo se sentirá mais uma vez tocado. E Ele dará um brado: parem, por favor. Eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que saiu glória de mim, pois finalmente a terra clamou em conformidade com os céus, e eu ouvi isso, Elias. Eles ouviram a tua voz, eles ouviram o teu grito, e o pequeno povo de Israel clama a mim por causa de ouvir isso, Elias. Vamos, meu povo, vamos, chegou a nossa hora. Vem, Tupirani, vem, Cláudia, vem, Dayana, vem, Josimar, vem, Davidson, vem, Rômulo, vem, Cícero, vem, Reinaldo, vem, Tiago, vem, Pedro, vem, Tiago, vem, João, vem, meu grande exército, vem, meu povo, os que voltarão comigo. Chegou a minha hora, pois um povo clamou a mim, um povo agiu em conformidade com os céus, gritaram, bradaram, se humilharam, e eu ouvi dos meus céus. É chegada a hora
Jesus passa em vista o seu pelotão, o seu povo pega a sua espada, e o seu povo toma a sua armadura, e o seu povo se coloca numa grande fileira, 2 fileiras, os 12 apóstolos, o povo da última hora. E vem Jesus Cristo com o pastor Tupirani do seu lado, e os céus se abrirão, e vem a comitiva celestial, a milícia do Senhor desce, e se cumpre toda a profecia, e se cumpre toda a palavra, e esta manhã do terceiro dia, do terceiro milênio, e esta manhã finalmente será iluminada, agora já não mais com a luz e com a lâmpada de Elias, o raiar da aurora, que apontou o início da manhã e trouxe claridade à terra, mas agora é o próprio sol da justiça, e não haverá para os ímpios mais misericórdia, e não haverá para eles mais paz. E se cumprirá a palavra dita pelo profeta Malaquias, que disse: pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha, todos os arrogantes, todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande dia vem se aproximando depressa, não sobrará raiz nem rama algum, assevera Senhor dos exércitos. Todavia para nós, todos quanto amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós saireis, havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. E se cumprirá a palavra de João Batista, que disse: ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Pois é ele, o sol da justiça, é ele que vem saltando sobre os montes, é ele, o verbo divino, a palavra de Deus, Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eis que vem o Senhor com todos os seus santos, e se cumprirá nessa manifestação a palavra dita por Zacarias, que os seus inimigos terão os seus olhos apodrecidos nas suas órbitas, pois não se pode fitar o sol, irmão, com seus próprios olhos, não podem, e eles tentarão deter o cordeiro, e Apocalipse 17,14 diz: estes pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores, irmãos. É o sol da justiça, é a manhã do terceiro dia, é o cumprimento de toda a palavra de Deus, é o cumprimento na vida do Senhor Jesus Cristo, na vida do pastor Tupirani, da palavra que diz: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E se cumprirá a palavra que diz: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão fartos. É isso, irmãos, é esta pequena palavra que eu gostaria de trazer aqui nesse dia de hoje. Amanhã em Jerusalém e a vinda do sol da justiça. Até aqui, irmãos.